este grande, para mim, um grande jogo no Maracanã. Vitória do Atlético leva uma vantagem para casa no segundo jogo, que será em Belo Horizonte, na Arena MRV. O Flamengo mostrando alguns jogadores, a sua torcida, algumas estreias. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos repercutir a vitória do Atlético sobre o Flamengo no Maracanã pelo placar de 1-0. Traremos as entrevistas, tudo isso para vocês a partir de agora aqui no Troca de Passes. Falaremos Carlos Eduardo, Mansur. Começa o seguinte para você, Mansur. Para mim, dos jogos que eu vi do Atlético nesse ano, não vi melhor do que esse. Deixou ótima impressão, acho que o Atlético fez a sua melhor exibição, pelo menos dos jogos que eu vi, em 2025. E o jogo em si eu achei bom. Achei um belo jogo no Maracanã, bem jogado e com oportunidades para os dois lados. Achei um jogo equilibrado, o Flamengo no final foi melhor, mas acho que até o gol, apesar do equilíbrio, as melhores chances já tinham sido do Galo. Queria ouvi-lo, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Assim, eu achei o jogo teve diferentes partes, assim. Acho que o primeiro tempo não foi um jogo bem jogado, nem tanto por questões táticas, mas muito por erro de execução dos jogadores. Tecnicamente, você teve muito erro em lances que se insinuavam como lances que podiam se transformar em chances de gol, e você tinha erro de passe, erro de decisão ou de precipitação na definição das jogadas. Agora, no todo, o resultado está longe de ser injusto, né? Porque durante boa parte do jogo, as coisas aconteceram talvez muito mais como queria o Cuca do que como queria o Felipe Luiz. Se você soma os dois jogos Flamengo e Atlético que aconteceram em sequência, inclusive, mesmo com o Flamengo tendo ganho o jogo do Maracanã, em que no segundo tempo ele foi melhor do que o Atlético, mas as grandes chances criadas pelo Flamengo nesses dois jogos, ou seja, a capacidade do Flamengo de lidar com o tipo de marcação que o Cuca propôs, e que foi uma ideia semelhante dos dois jogos, apenas mudando hoje alguns posicionamentos de jogadores para mudar quem encaixava em quem no Flamengo, mas era um encaixe 1 contra 1, sobrando um zagueiro do Flamengo livre para sobrar um zagueiro do Atlético como sobra na linha defensiva. O Flamengo criou muito poucas chances importantes de gol, até esse final de jogo, quando a característica mudou um pouco com a entrada dos jogadores novos, jogadores que estão chegando, e o Flamengo foi para uma tentativa de buscar o gol no final e acabou ficando mais presente na área do Atlético. Mas se você pega os 90 minutos de domingo, mais 75, 80 minutos de hoje, o Flamengo teve muita dificuldade de lidar com essa marcação do Atlético, de transformar, por vezes, o controle da bola em controle do jogo e em situações de gol. Já o Atlético, desde o primeiro tempo, insinuava em alguns contra-ataques, algumas situações em que ele saía da pressão do Flamengo, mas errava a execução. E aí, no segundo tempo, teve algumas chegadas mais perigosas, conseguiu finalizar mais e acabou com o Rony pressionando os zagueiros do Flamengo. Era o Hulk que fazia na maior parte do jogo. Mas já no primeiro tempo, o Atlético tinha tido um momento em que o Hulk foi fazer essa pressão, porque ele é bom nisso. Ele acaba, evidente que tem um erro técnico, claro, do Léo Pereira, mas a presença do Hulk ali ajuda a forçar esse erro e o Atlético ganha o jogo. É uma vantagem num jogo que agora, até o segundo jogo, vai ficar a pergunta. Esses jogadores novos do Flamengo, porque são jogadores que elevam o nível. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar sobre os reforços daqui a pouco aqui no Troca de Passes. Curioso que estava ouvindo o Mansur dizer, né, sobre o primeiro tempo, as duas melhores oportunidades, uma do Flamengo e uma do Atlético, acabaram sem finalização. Porque foi um lançamento para o Pedro, ele ficaria cara a cara com o Everson, o Pedro não conseguiu dominar. E o Hulk? E um cruzamento do Scarpa para o Hulk, um lance que o Hulk não erra. Né? Ele ia chapar ali de primeiro, ele acabou furando e dizendo que o tipo de lance que não entra na estatística. Exato. Como finalização ou até como chance de gol, porque muitas vezes mas eram claríssimos, se considera só a finalização que é perigosa, mas às vezes a situação tá clara e ela é mais perigosa do que muitas finalizações do jogo. Exatamente. Alex, como é que explica esse 1-0 para o Atlético no Maracanã? O Atlético leva essa vantagem importante e talvez mais do que o resultado, Alex. O resgate da confiança. Um time que, vejam vocês como o futebol, ele é curioso, né? Um time que vinha com salários atrasados, revolta de alguns jogadores, notificações para a diretoria, Rony entrando na justiça, Cuca com problemas familiares, falecimento do irmão, uma série de problemas aí nos últimos dias, enquanto o Flamengo estava no exterior, buscando reforços de peso, fazendo sua maior contratação da história, trazendo jogadores do Atlético de Madrid. E no campo, o Atlético hoje consegue uma vitória expressiva, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Cadu Mansa e todo mundo que está em casa.
como poderia dizer Jair Pisserni, ganhou porque colocou a pinóia pra dentro, então, como você trouxe. Colocou o quê? É isso. Pisserni dizia isso, é verdade, Alex tem razão. Pinóia pra dentro. Olha, pinóia ele chamava, né? Mas eu duro se fosse Pinóquio, né? Porque daí era uma mentira. Mas o futebol ele vai mostrando naturalmente, principalmente que esse lado de você ser eficaz num jogo desse nível, o Atlético nesses jogos, você vai jogando contra e você de repente, lógico, você vai mapeando, você vai se encontrando. Essa escalação hoje do Flamengo, de certa forma, eu acho que trouxe algo que na produtividade ajudou um pouco o Atlético. O Atlético encontrou um pouco mais, eu acho, que até esse time de ficar encaixado e correr muito tempo atrás de algum atleta, e como ele conseguia, às vezes, ficar um pouquinho ali na zona esperando para que esse encaixe acontecesse. E o Flamengo, eu acho que ele não teve esse jogo também tão tecnicamente, que é a marca desse Flamengo. A questão do Matheus aqui pela direita, acho que de repente poderia ter trocado o Luiz Araújo vindo para cá e trocado o Matheus para lá, porque quando você tá com o pé trocado aqui... Mas eu não achei que o Matheus tava mal no jogo, não. Não, mas é porque esse lado poderia ser que quem pudesse crescer, de repente, fosse o Luiz Araújo. Tava abaixo hoje, né? É abaixo, mas ele participou de jogadas importantes também. Eu digo assim, porque às vezes você troca algum tipo de característica porque tá encaixado desde o começo e às vezes as coisas não mudam. Então, não é que foi um jogo... dos mais chatos, mas também não foi o jogo, porque é um jogo decisivo, é importante e é difícil realmente, mas o Atlético aproveitou realmente a sua melhor oportunidade. No primeiro tempo teve aquela bola do Hulk ainda, né? Uhum. Que ele pegou na frente, que ele dominou e ele tocou. Cortar, né? Ele perdeu um pouco o tempo da bola ali, ele cortou e depois deu passe no Coelho. Depois deu passe que dali ele poderia estar mano a mano, mas você percebe que o Atlético, com essa formação do Flamengo, que isso tudo com certeza vai mudar para o outro jogo, ele conseguiu ter um jogo melhor e aproveitou a melhor oportunidade num erro, lógico, apesar da pressão, do posicionamento do atleta sendo bem feito, a escolha do passe era bom, né? Se não tivesse o marcador verdade. ali, então acabou nesse erro pesando mais contra o Flamengo.